Capítulo 431. Aqui vem o criador de problemas para o plano divino. Como os demônios enganaram o plano divino. Por que existem duques demônios no exército? Por que os duques demônios estão se curvando ao demônio de alto escalão? Onde está o rei demônio ao qual eles deveriam se curvar? O que Elius e Stelius planejam alcançar com os demônios? Tantas perguntas e tão poucas respostas. Tudo isso cheira a um esquema insidioso e ele tem certeza de que um rei demônio aparecerá em breve. Sua suspeita não é paródia infundada porque quando há duques demônios, deve haver um rei demônio. Aquele rei demônio pode até estar no reino mortal agora. É improvável, mas só porque ele ainda não viu o rei demônio não significa que ele não esteja por perto. Mesmo que não esteja por perto, pode estar a caminho. Ele tinha a maior parte de sua atenção nos acontecimentos do reino mortal, a fim de detectar qualquer novo perigo, então ele notou os demônios se espalhando pelo plano. Infelizmente, suas tropas estão sendo encurraladas e eliminadas, então ele não pode fazer nada a respeito. A defesa do reino mortal caiu nas mãos dos deuses que estavam na garganta uns dos outros alguns dias atrás. Eu simplesmente não consigo fazer uma pausa, posso? Ele gemeu e reclamou. Tantos eventos desagradáveis estão acontecendo no reino mortal, mas ele teve que voltar sua atenção para o plano divino porque Lius bateu a porta. O filho do avião que permitiu que demônios atacassem o avião e que matou grande parte de suas naves decidiu que era hora de causar problemas também no plano divino. É uma boa causa lamentar o próprio infortúnio. Eu vi Elius. Elius voou do reino mortal para o céu. Ele apareceu no plano divino assim que cruzou o vazio que azia como a fronteira entre ele e o reino mortal. Ele foi transportado para a cidade divina sob os reinos divinos dos deuses assim que chegou perto da massa de terra flutuante. Numerosos deuses começaram a prestar atenção nele, mas ninguém se apresentou para cumprimentá-lo. Nem mesmo os amigos de seu pai ou seus irmãos divinos vieram cumprimentá-lo. Eles preferem ficar em seu reino divino ou em locais de residência onde estejam seguros, em vez de arriscar a morte. Ele tem uma reputação notória no plano divino, o que explica sua relutância em interagir com ele. Não é que eles não tenham coisas para perguntar ou coisas para conversar com ele. Eles o fazem, mas não conseguem ignorar o ataque que tentou dividir o avião e seu ato de trair sua raça. Eles vão achar que ele é uma pessoa agradável com algumas habilidades em massacrar pessoas para sacrifícios demoníacos se eles puderem olhar além de seus atos traiçoeiros e conhecê-lo. Felizmente para ele, ele não é uma pessoa do povo e aqueles que são importantes para ele o têm em alta conta. Na verdade, o plano Jargot o ama. Tanto o reino mortal quanto o plano divino o consideram muito bem. O plano divino fez algo muito estranho quando ele entrou. Anunciou a criação de outro celestial a todos. É estranho porque não anunciou a ascensão de Stelius quando ele se tornou um celestial. Mas finalmente realizou o anúncio quando Elius chegou ao plano divino. Alguém pode se perguntar quem é o verdadeiro celestial entre o pai e o filho. O Supremo Celestial também se perguntou. Seu rosto também ficou amargo quando viu o que Elius se tornou. Ele se coçou para atacar uma das pessoas que viraram seu avião de cabeça para baixo, mas se conteve. Ele não atacou Elius naquele momento. Ele é o Supremo Celestial e o único Celestial que está pronto para defender o plano, então não pode se preocupar com outra coisa, por mais que queira. Ele tem que estar pronto para o ataque de um rei demônio. Ele vai assistir Elius por enquanto e só interferirá quando for necessário. Ele se permitiu murmurar: quem é o Deus Sol agora? Sua pergunta é justificada porque Elius não parecia diferente de um celestial, já que o plano divino envolveu Elius como um celestial. Uma pessoa no caminho da perfeição será suprimida no plano divino. Todas as suas leis e autoridades se tornarão impotentes no plano divino. Eles se tornarão tão fracos quanto os transcendentes. Isso é o que deveria ter acontecido. Somente os deuses da origem podem resistir um pouco à supressão porque eles próprios fazem parte da lei. Elius é apenas um rei da lei, mas a repressão não parece afetá-lo. Ele está sendo suprimido, mas a outra metade de seu corpo meio celestial foi ativada. Ele é um rei da lei no plano principal, mas é um celestial no plano divino. Uma força começou a puxar a outra metade do poder celestial em seu corpo para reunir os dois, mas Telius não quis saber disso. O plano divino sente que não é certo que um poder seja separado. Stelius é de opinião que a separação de poderes é boa e nada poderia ser melhor, então ele resistiu à atração. Elius não cedeu à atração. Ele não precisa da outra metade de qualquer maneira. O que ele tem já é suficiente para ser reconhecido como um celestial no plano divino. Ele começou a se transformar conforme seu corpo divino foi ativado. Sua forma humanoide ficou inchada e começou a aumentar. Ele aumentou até se tornar um gigante dourado de fogo com mais de 1 quilômetro de altura. Ele se parece com um colosso, exceto que ele tem 6 braços e também tem uma armadura branca cobrindo sua forma dourada. Ele é como o filho do Supremo Celestial. Ele é um gigante e um colosso, exceto que sua base é de um colosso, enquanto o filho do Supremo Celestial, que descansa em paz, era um bemóvel em sua base.
ocasionalmente faltando conteúdo. Por favor, reporte os erros a tempo. Capítulo 432 Bônus Beuta vs Elius. Elius se elevou acima da cidade divina enquanto se transformava, mas a cidade divina ainda sofria com a transformação. Os prédios e criaturas ao seu redor queimaram instantaneamente enquanto a própria cidade pegava fogo. Ele está irradiando muito calor para estar seguro. Ele deixou a cidade em chamas para trás sem se preocupar com os danos que causou. Os vários senhores divinos que vivem na cidade cuidaram disso. Quanto a ele, ele tem um Lorde Demônio para ensinar uma lição. Se ela sente que pode jogar seu peso como quiser, então ela deve tentar isso com alguém do seu tamanho. Ele chegou acima do Armazedo logo após a transformação. A luta parou imediatamente com o avistamento do Colossus caminhando pesadamente em direção a eles. Ambos os lados de repente se contentaram em esperar e assistir. Os deuses não sabem por que ele está aqui, enquanto os demônios não o conhecem. Mas todos eles podem sentir que esta monstruosidade blindada com runas douradas correndo em sua superfície é um celestial e muito perigoso. O Lorde Demônio olhou com pavor enquanto o colosso se aproximava dela. O chão do armazedo está tremendo a cada passo do colosso. O tremor sincronizado com o som de seu batimento cardíaco trovejante. E assim como o tremor está ficando mais alto quanto mais perto o celestial está dela, mais alto e mais rápido seu coração está batendo conforme seu medo aumenta. Parece que estou condenado. Não esperava que eles apresentassem um celestial desde o início. Ela lamentou enquanto olhava. Uma guerra de invasão geralmente começa com escaramuças e sondagens. É importante ser cauteloso e testar as águas para não cair na armadilha do inimigo. Ela contava com a prudência do inimigo e o sacrifício de seus soldados para lhe dar tempo suficiente para se livrar dessa situação sombria. Mas eles vão e enviaram um celestial no primeiro dia. Ela pode ter um grande exército, mas isso não lhe dá nenhuma confiança. Ela sabe no fundo de seu grande intestino que está condenada. Se há alguém que pode confiar em seu instinto para obter conselhos, é ela, porque ela tem um grande instinto e é quase senciente. Então, sim, ela está realmente condenada. Não é uma conclusão influenciada pela paródia. Ela é a comandante do exército demoníaco e também a mais forte. Um deus celestial não perderá tempo com a ralé. Virá destruir a liderança dos invasores. Isso significa que está vindo para removê-la da existência dos vivos. Além do raciocínio sólido, será difícil chegar a outra conclusão se eles virem o que ela está vendo. É uma visão assustadora. Anjos e demônios estão em combustão por onde passa o ser titânico. A mera presença do brilhante colosso os condenou a se tornarem nada além de cinzas. Ela é mais do que forte o suficiente para suportar o calor do colosso, é a fonte do calor que a preocupa. Um colosso 10 vezes maior que ela vindo em direção ao seu exército não pode ser uma boa notícia. Beelta é apenas um Lorde Demônio, o equivalente a um grande deus. Ela está no auge da classificação meio divina em todas as suas estatísticas, para que possa enfrentar o grande deus mais poderoso e talvez um fraco soberano da lei. O que ela não pode enfrentar é um celestial. Um celestial está fora de sua faixa salarial, mas cabe a ela lidar com o celestial, já que ela tem a faixa salarial mais alta entre os demônios. Isso significa que ela não pode desistir. Então ela iniciou a comunicação com o celestial. Deus do Sol. Eu cuidaria de mim se fosse você. Um rei demônio está escondido no exército. Sua voz exalava confiança e nem um pingo do medo paralisante que ela está sentindo. O truque é se fazer acreditar que há um rei demônio aqui. A melhor maneira de fazer isso é ter medo de seu superior. Se um rei demônio estivesse aqui, ela ficaria com medo. Então, ela transformou seu medo atual no medo de seu chefe com algumas palavras confiantes e ligeiramente simpáticas. Respondeu ele. É mesmo. Eu não vejo um rei demônio em lugar nenhum. Eu só vejo você. Isso é porque ele está se escondendo. Você será emboscado. Esse é o plano. Ou você realmente acha que nós, demônios, somos tão estúpidos a ponto de atacar um avião com um celestial sem um rei demônio? Elius continuou em frente enquanto eles conversavam em particular. Sim, é a estupidez encarnada para eles atacarem o plano de Zargot sem um rei demônio. Ele está ligeiramente inclinado a acreditar nela e também é cauteloso com essa possibilidade. Legião não sabe de tudo, então um rei demônio pode realmente estar aqui escondido em algum lugar. Mas se um rei demônio está realmente aqui e está se escondendo, então é um rei demônio fraco. Elius não tem medo de tal rei demônio. Ele também é muito rápido, então acredita que pode escapar. Mas ele decidiu ceder a Beilta. Ela pode estar tramando algo. Se fosse assim, por que você me ajudaria me dizendo isso? Ele perguntou a ela. Sou uma isca a ser sacrificada para o propósito do rei demônio. Não quero morrer. Deixe-me viver e darei informações sobre os planos do exército. Você poderá saber o que é o rei demônio até. Isso irá ajudá-lo a repelir esta invasão e salvar seu avião. Posso fazer um juramento de fazer isso. Ela ficava mais confiante quanto mais falava. Ela facilmente teceu mentiras sem perder o ritmo.
Sua promessa de jurar é um toque fino que expressará sua sinceridade. Suas palavras sugeriam que ela denunciaria o rei demônio, mas não diz que deve haver um rei demônio. Ela fará o juramento e delatará seu exército. Ela fará qualquer coisa apenas por algum tempo para deixar este lugar condenado. Ocasionalmente faltando conteúdo, por favor, reporte os erros a tempo. Capítulo 433 Beuta vs Elius 2. Acho que é uma troca justa pela sua vida, disse Elius sobre a oferta dela. Ele parecia concordar com o acordo e, no entanto, não está parando. Beuta notou essa discrepância óbvia. É o que está impedindo que seu coração apavorado se acalme. Por que você não para? Ela perguntou. Sua voz atraiu. Continha uma sugestão do verdadeiro medo da morte. Esse medo dela começou a vir à tona espontaneamente. Não pode mais ser escondido ou modificado porque a verdadeira causa de seu medo está cada vez mais perto dela. A proximidade de Eliu com ela tornou seu medo impossível de controlar. Você vê. Eu fui enviado pelo meu superior para lançar a armadilha do rei demônio. De certa forma, nós dois somos parecidos. Nós dois somos iscas para serem usadas por nossos líderes. É a dor de nossa existência. Elius respondeu com leve remorso. Isso a fez parar. Se realmente existe um rei demônio à espreita entre os demônios, esse Deus celestial acreditou que ela era uma isca e também foi além disso. Ele compartilhou seu plano com ela. Ou ele confia nela para não traí-lo assim como ela traiu seu rei demônio, ou ele está mentindo para ela e brincando com ela. Ela suspirou e perguntou: Você não vai me poupar, vai? Não é nada pessoal. É apenas um trabalho. Agora, faça a sua parte. Sua mente endureceu com a aceitação da morte e de repente seu medo esfriou. Ela tentou, mas não há como escapar disso. Isso significa que ela deve lutar. Ela não tem muita escolha considerando que o colosso já está perto dela. A bola gigante de carne gritou: apagamento de toda a existência. Ela despertou todo o seu poder acumulado para disparar sua habilidade mais poderosa. É um feitiço autocriado que ela criou depois de se inspirar quando viu um rei demônio usar algo parecido. Um dedo gigante feito de energia apareceu na frente dela. O dedo tem mais de 100 metros de comprimento, mas voou para frente como se não pesasse nada. A ponta do dedo deve destruir tudo o que toca. Deveria deixar para trás rastros de destruição, mas não é. Porque Beuta não é um rei demônio. Mas ela tinha esperança de que pelo menos deteria o celestial. Um dos 6 braços gigantes do colosso se moveu. O braço atingiu o dedo, destruindo-o facilmente no processo. Seu ataque carece da autoridade de um rei demônio, enquanto cada movimento de seu corpo está imbuído de uma autoridade celestial. O braço do celestial se estendeu para agarrá-la. O Lorde Demônio rugiu de má vontade, mas é tudo inútil. Ela está fora de seu alcance. Ela decidiu explodir partes de si mesma e escapar da captura. Ela esconderá sua consciência entre seus restos dispersos. Será como se ela tivesse morrido e ela pode se safar se ninguém procurar mais. Seu corpo se expandiu abruptamente, mas foi forçado a reduzir de tamanho. A mão exerceu uma força sobre ela que comprimiu o Lorde Demônio de todos os lados. Ela não pode explodir, não importa o quanto ela queira. Ela fez a única coisa que pode fazer, que é transferir sua consciência e alma de volta ao plano demoníaco, usando sua conexão com o poço de energia. Isso a deixará enfraquecida o suficiente para ser facilmente morta por um demônio de baixo escalão. Em qualquer outro momento, seria suicídio para ela. Seus inimigos aproveitarão a oportunidade para se livrar dela. Felizmente para ela, os nobres demônios estão presos aqui, então ela está segura. A gigantesca mão dourada capturou o corpo que ela deixou para trás. Elius sorriu para si mesmo enquanto examinava o corpo dela. Ele achou divertido que ela tentou enganá-lo com um rei demônio inexistente. Se há alguém neste campo de batalha que sabe que não há rei demônio, serão os dois. Mas ela não sabia disso. É por isso que ela tentou puxar um rápido sobre ele. A luta de toda a vida para viver é verdadeiramente admirável. Ele acha a luta dela admirável. É exatamente o que ele espera dela com as informações que ele tem sobre ela de Eternos. Ela sabe que sua derrota e morte são iminentes e ainda assim ela tentou de tudo para escapar disso. Ela usou suas palavras para evitar a morte. Teria funcionado se ele fosse ignorante e medroso. Infelizmente para ela, ele sabe que não tem nada a temer e está pronto para enfrentar a mínima possibilidade de estar errado. Então ela tentou se explodir e fingir sua morte. Ele não permitiu isso porque não está aqui apenas para a morte dela. Ele precisa do corpo dela. A alma dela o deixou, mas é do corpo que ele precisa. Há algumas outras coisas que ele veio buscar nesta viagem ao plano divino. Ele começou a cuidar de sua aquisição depois de obter o corpo do Lorde Demônio. Ele capturou os nobres demônios em seguida. O Lorde Demônio não resistiu, e eles também não. Ele nem precisou de uma mão gigante para capturá-los. Ele simplesmente formou uma barreira de força ao redor deles com seu sentido divino e os capturou facilmente. Agora para os toques finais.
Ele olhou para o exército que estava congelado de medo por causa dele. Um grande espaço se formou ao seu redor por causa da morte devido ao calor que ele está liberando. Ainda assim, ninguém se mexeu. Ambos os lados congelaram como uma presa diante de um predador. Eles têm medo de chamar sua atenção, então ficam parados na esperança de que ele os ignore. Ele olhou para o Supremo Celestial que estava assistindo do outro lado dos anjos. É lamentável para esses soldados congelados, pois ele tem algo que deseja obter do Supremo Celestial e precisa de uma maneira de provocá-lo para longe dos outros deuses. Então ele os atacou. Capítulo 434 Zernun vs Elius. Às vezes, o forte atacará o fraco para chegar ao forte. Nada que você faça como um fraco pode torná-lo imune à violência. Tudo pode acontecer com você e você se tornará um bode expiatório se não tiver forças para se defender. Os soldados, tanto os demônios quanto os anjos, se comportaram como uma presa deveria se comportar. Eles sabem que são fracos e desejam ser poupados da maldade do Deus Celestial, mas o Celestial tem outros planos. Ele os atacou. Ele não os atacou com o objetivo de feri-los. Ele queria ferir o Supremo Celestial. Ele proclamou ao mundo, era do Deus Sol. É uma das habilidades divinas de Stelios. Ele os usou espalhando seu sentido divino e transformando-o em uma nuvem dourada. A nuvem dourada chegava à altura dos joelhos, mas ofuscava todos no campo de batalha. As nuvens douradas começaram a produzir chuva dourada. Gotas de fogo caíram das nuvens no chão e no exército abaixo. As gotas se expandiam no ar e batiam no chão para criar explosões que danificavam indiscriminadamente. Tanto os anjos quanto os demônios sofreram sua ira. A visão fez o Supremo Celestial estalar. Ele pode assistir Elius capturar o Lorde Demônio e os nobres demônios sem fazer nada, embora suspeite que Elius esteja fazendo isso para trazê-los direto para o reino mortal em segurança. Ele pode até ignorar a morte que Elius causou aos anjos ao passar por eles, mas não pode ignorar a destruição intencional das forças do céu. É um ato de agressão imperdoável. Se tudo isso for isca, ele está disposto a morder. Ele rugiu e se transformou também. Ele se tornou um gigante negro com 4 braços cobertos da cabeça aos pés em uma armadura branca. Suas 3 armas divinas apareceram em suas mãos. 2 martelos gigantes, um branco e outro preto. Uma rede gigante com fios brancos e pretos. A última é uma balança com uma balança preta e uma branca. Ele correu em direção a Elius pronto para espancá-lo. Ele está ansioso para colocar o jovem em seu lugar desde a primeira conversa que ocorreu depois que Elius matou seu executor. Elius também está ansioso. Ele disse, finalmente, nós lutamos. Eles não são os únicos ansiosos pela luta. Os deuses do panteão estão todos observando a luta que decidirá seu destino. Se o Supremo Celestial vencer, eles retornarão à sua vida normal, mas se ele perder, eles podem se tornar deuses eremitas que se recusam a deixar seus reinos divinos. Ele os libertou suas mãos usando seu sentido divino para segurar seus cativos. Ele não possui nenhuma arma divina, então terá que confiar em seu corpo. Seu corpo também não falta por causa das runas que ele esculpeu neles. Ao contrário de outros gigantes que criaram armas como runas, ele transformou seu corpo em uma arma. Em certo sentido, sua habilidade divina atual é ser o Deus Celestial do Sol e ele pode manejar a autoridade celestial como uma arma. 4 de seus braços se destacaram e se transformaram em um escudo, uma lança e 2 canhões. Os 2 restantes serão para grappling. O Celestial Supremo usou sua habilidade de controlar a gravidade como o primeiro movimento. O mundo estremeceu visivelmente como se um peso fosse pressionado sobre ele. O controle do mundo pelo Supremo Celestial aumentou a gravidade dos arredores e pesou tudo. Então o Supremo Celestial jogou sua rede em Elius. A rede o enfraquecerá, o restringirá e o amarrará se o tocar. Ele deve capturar Elius, pois ele ficará atolado pela gravidade. Elius tentou pular para trás e conseguiu. Ele não foi afetado pelo aumento da gravidade. Ele foi capaz de manipular seu campo gravitacional como uma entidade de mana. Foi assim que ele conseguiu voar como um gigante da Ordem. Ele agora é um celestial com mais poder. Ignorar o controle do Supremo Celestial sobre a gravidade é difícil, mas administrável para ele. Mas ele não estava preparado para algo assim. Ele usou suas escamas para impedir que Elius se movesse. Ele apontou a balança para Elius e disse: o peso da Ordem é um contrapeso para o caos. Uma figura negra apareceu na escala branca enquanto uma figura dourada apareceu na escala branca. A escala de ordem julgará as 2 partes com base na quantidade de ordem que trouxeram ao mundo. Seu poder será reajustado por um tempo. Aquele com o pedido maior receberá a maior parte dele e aquele com o pedido menor será enfraquecido temporariamente. O Supremo Celestial luta como ele vive sua vida. Tudo é planejado para que ele esteja no controle total. Ele tem um esboço de batalha que segue passo a passo. É como um movimento de combinação com um movimento vindo logo após o outro. Cada um de seus movimentos se baseia nos efeitos dos anteriores e se amplifica até que ele finalmente mate seu alvo.
Seu primeiro movimento, que é a supressão usando a gravidade, nunca falhou com ele. Seu efeito pode ser fraco ou forte, mas nunca falhou. Isso enfraquece seu oponente e o abre para novos ataques comprometedores. Em seguida vem a rede e a balança de ordem que são fundamentais para sua vitória. A escala garante que a supressão seja certa ao redistribuir o poder. A proporção de distribuição de poder é baseada na diferença na contribuição para a ordem entre as duas partes. Zernon sempre vence o julgamento da balança porque é um defensor da ordem. Ele vive sua vida com a ordem. A única pessoa para quem ele já perdeu é o Deus do destino que é imune ao funcionamento da ordem. Mas ele duvida que Elius seja capaz de replicar esse infeliz evento. Ele esperava que a balança pendesse a seu favor e que Elius diminuísse a velocidade. Então a rede irá capturar Elius, tornando fácil para Zernon derrotá-lo com seus dois martelos até a morte. O que ouviu foi um estalo. Ocasionalmente faltando conteúdo, por favor, reporte os erros a tempo. Capítulo 435 Zernon vs Elius 2. Houve um estalo retumbante, como se algo tivesse rachado. 1. O Supremo Celestial ficou perplexo com aquele som de estalo porque a balança não deveria fazer tal som. É suposto fazer um carrilhão de declaração após o julgamento. Ele olhou para a balança e não acreditou no que viu. A balança rachou e se partiu em duas. O que acabou de acontecer? A questão é mais para ele do que para qualquer outra pessoa. A balança não deve quebrar enquanto ele estiver julgando uma única pessoa. Colocar muito peso além do limite de tolerância de uma máquina pode quebrá-la. Mas ele está julgando apenas uma pessoa, tanto quanto ele pode dizer. Elius poderia ser mais de uma pessoa. Essa é uma pergunta absurda de se fazer. Talvez a falha seja com a escala dela, pode ser o título do filho do avião que mexeu com a escala. Pode ser qualquer coisa agora que a balança quebrou. A única outra vez que sua balança falhou com ele foi quando falhou com a rede em afetar o Deus do destino. Ele tem uma explicação para aquele infeliz acontecimento, mas esta situação é um enigma para ele. Ele percebeu tarde demais que Elius escapou da rede e seus olhos se arregalaram ainda mais porque percebeu que a velocidade de Elius parecia não ter sido afetada. Não deve ser afetado. Deve ser retardado pelo aumento da força da gravidade. Ocorreu-lhe que havia falhado desde o primeiro movimento. Ele olhou para Elius estranhamente e perguntou: "O que é você?" Ele fez essa pergunta porque Elius não está se comportando como um gigante. Nada sobre o filho do Deus Sol é normal ou facilmente explicável. Então ele fez essa pergunta com sincero desespero na esperança de entender o que Elius é. Elius respondeu a pergunta com uma lança lançada no rosto do Supremo Celestial. Ele escapou da rede pulando para trás e evitando-a. É uma solução simples que muitos celestiais antes dele falharam em executar. O fato de que ele foi capaz de fazer isso deixou o Supremo Celestial perplexo. Mas isso não significa que ele tenha que entretê-lo com uma explicação. Ele transformou um de seus braços na forma de uma lança e jogou em Zernon. A investida não parou por aí. Seu braço se reformou e ele se aproximou do oponente logo após a lança. Zernon descartou a escama divina destruída e reagiu apressadamente ao ataque. Ele balançou um de seus martelos e tentou acertar a lança no ar. Ele conseguiu, mas seu braço foi derrubado. Seus olhos se arregalaram em choque novamente. Ele perguntou a Elius novamente: "O que diabos você deveria ser?" Ele esperava derrubar aquela lança facilmente, mas era muito mais forte do que ele estimava. Ele sempre pensou que perdeu injustamente para Elius no Reino Mortal porque não podia usar seu corpo inteiro. Ele teve que lutar contra naves não confiáveis, então tinha certeza de que seria capaz de derrotar Elius se ele ousasse vir para o plano divino. Elius pode ter a autoridade de um celestial, mas é uma nova autoridade que não foi fortalecida, enquanto ele ceia a vida dos celestiais há muito tempo. A lógica e o raciocínio ditam que ele deve vencer facilmente um confronto entre os dois. Mas Elius veio ao plano divino apenas para que suas expectativas lógicas e razoáveis fossem subvertidas. O Supremo Celestial gostaria muito de saber o que torna Elius tão forte. Infelizmente, Elius ainda não respondeu. Ele transformou 3 de seus braços em grandes espadas, deixando o escudo e os 2 canhões ainda carregando seus ataques. As 3 grandes lâminas caíram do céu em Zernon uma após a outra. O Supremo Celestial gritou com raiva: "Eu fiz uma pergunta a você, seu merda desrespeitoso." Ele se levantou com um rugido. Ele entende que está na defensiva desde que foi pego de surpresa quando sua balança da ordem quebrou e que algo tem que ser feito para que ele recupere a vantagem. Ele não costuma ser assim, mas Elius o surpreendeu. Ele geralmente tem cada momento da luta indo bem para ele. Ainda assim, ele está em uma briga e pode muito bem morrer por causa de seu comportamento negligente. Como não pode mais subestimar Elius, ele tem que improvisar e dar o seu melhor. Ele usou seus 2 martelos para se defender das lâminas que caçam enquanto recuperava sua rede com uma mão e começava a usar outra de suas habilidades divinas com sua última mão. A habilidade divina que ele ativou criou uma força de atração em Elius que começou a puxá-lo para Zernon.
Ele brandiu seus martelos e derrubou a primeira lâmina. A lâmina caindo quebrou com a força da colisão e se desintegrou. Ele conseguiu derrubar a segunda lâmina também. Ele acertou o terceiro e errou. Ele não tinha calculado mal a distância. A espada parecia ter atravessado seu martelo quando de repente acelerou. A terceira espada passou por seu martelo erguido e cortou os dois braços do lado direito. Um martelo e dois braços caíram no chão com um baque. Zernun gritou de dor. Ele sentiu dor em sua alma, mente, corpo e autoridade. É como se um grande pedaço dele tivesse sido arrancado. Esta é a primeira vez que ele experimentou tanta dor em sua vida. Ninguém jamais conseguiu desferir um golpe tão forte nele. Mas ele não pretende recuar. A dor apenas o deixou sóbrio. Seus olhos ficaram gelados de raiva. Vem aqui. Ele gritou enquanto puxava Elius com sua habilidade divina. Ele puxou Elius com a corda entre eles com um vigor renovado alimentado pela raiva. Elius foi puxado para ele e ele ergueu o martelo para o golpe de misericórdia. Capítulo 436 Zernun vs Elius 3. A principal habilidade divina da Ordem é o controle. O controle pode ser usado para muitas coisas. Ele pode usá-lo para controlar a gravidade e o espaço, ou manipular forças. Zernun não foi capaz de diminuir a distância entre eles, então ele pretende puxar Elius para ele. Ele poderá usar sua rede e martelo quando estiverem próximos um do outro. Claro, Elius não concorda com esse plano. Ele combinou os dois canhões e disparou o ataque que estava preparando. Ele estava preparando uma estrela dentro de cada canhão e teria disparado dois raios com o poder de uma estrela em seu oponente, mas não teve tempo de prepará-lo. Então ele combinou as duas estrelas inacabadas. Combinar os dois não os torna prontos. Em vez disso, eles reagiram entre si e explodiram para criar um ataque com o poder de uma estrela explodindo. Um arco de plasma aquecido se espalhou em direção a Zernun. O espaço se distorceu por causa do calor enquanto o arco corria em direção ao seu objetivo. O ataque é mais poderoso do que o planejado por Elius, mas também dura pouco. O amor branco de Zernun começou a brilhar enquanto ele o infundia com sua autoridade. O arco colidiu com sua armadura e criou uma explosão de calor e luz, mas não conseguiu ferir Zernun. Zernun exerceu mais força e puxou Elius mais rápido para ele. A explosão criou ondas de choque que destruíram seus arredores. Zernun não se importava com isso. Ele se concentrou obstinadamente em trazer Elius para perto dele. Elius formou mais espadas que começou a cair em Zernun enquanto resistia ao puxão com tudo o que tinha. Ele teve que parar com isso quando Zernun começou a jogar martelos nele. Os martelos o atingirão e voarão para as mãos de Zernun para serem lançados novamente. Até o martelo no chão se juntou ao do braço de Zernun para assediá-lo, então Elius teve que formar escudos para se proteger dos martelos. Ainda assim, o domínio de Zernun sobre ele continuou a aumentar e ele está sendo puxado cada vez mais para perto. Zernun sorriu maliciosamente conforme Elius se aproximava dele. Ele é um pescador e Elius é seu peixe teimoso no anzol. Seu sorriso vacilou quando Elius saltou para frente de repente. Isso pegou Zernun desprevenido. A força de tração que era como uma corda presa a Elius de repente afrouxou. Zernun tropeçou, mas reagiu rapidamente. Ele jogou sua rede em direção ao Elius no ar. Elius saltou para frente e ativou uma das runas em seu corpo no meio do voo. Seu corpo ressoou com a luz, e ele se transformou em um raio de sol por um curto período de tempo. Ele passou pela rede e apareceu na frente de Zernun. Os olhos de Zernun se arregalaram. Ele se recuperou da mudança repentina de força, mas não pode reagir a isso. Ele observou enquanto Elius empurrava sua lança para frente para atingir seu peito. A lança atingiu a armadura. Houve um breve flash quando a armadura resistiu, mas a resistência falhou e a lança perfurou para entrar no corpo de Zernun. Seu ataque com a lança não é como a explosão anterior de uma estrela. Não é um ataque generalizado de energia desfocada. É preciso, mortal e não bloqueável. Ele havia realizado uma leve mudança de ressonância para ter certeza de que acertara. Zernun não esperava, apesar de ter sido ferido por algo parecido anteriormente. Ele perdeu dois braços para uma lâmina que também foi eliminada, mas não previu a eliminação gradual de Elius porque não sabe que, se a lâmina pode fazer algo, Elius também pode. Afinal, eles são feitos da mesma coisa, que é o corpo dele. Ele é maior que a lança, então a eliminação gradual consome muita energia. Felizmente, ele nunca precisou de energia. Desta vez, Zernun parou de gritar. Em vez disso, ele inverteu a força de tração em Elius. Uma onda de força repulsiva injetou de seu corpo em todas as direções. Ele fez explodir entre eles, então Elius foi atingido e jogado para longe dele. Os dois pararam de brigar e se olharam. Elius o provocava. Ele está ganhando, então ele pode conversar com seu oponente. Você percebeu que sou muito mais forte no plano divino. No plano principal, ele é um rei da lei com 100 vezes as estatísticas de um soberano e uma autoridade de 100 tornando-o equivalente a um soberano no poder.
Um soberano tem uma autoridade de 10.000, mas suas estatísticas o ajudaram a preencher a lacuna de poder. Tudo mudou quando ele entrou no plano divino. A autoridade celestial é a base do poder de um celestial, assim como uma semente de poder é para um soberano. Um soberano é equivalente a um celestial, mas eles não podem vencer um celestial por causa da supressão do plano divino. Os soberanos perdem sua autoridade no plano divino, mas Elius ganha uma. Em poucas palavras, no plano divino, Elius tem 100 vezes as estatísticas de um soberano com a autoridade de um celestial. Sua herança como meio celestial do Sol troca sua autoridade reprimida de um rei da lei pela de um celestial, o que o torna muito mais forte no plano divino do que no reino mortal. Zernun não precisa saber os detalhes de como Elius é mais forte para perceber que está em desvantagem. A lança que quebrou sua defesa e o feriu é uma pista mais do que suficiente de como ele é inferior. É por isso que ele chamou todos os seus arcanjos para vir e ajudá-lo. Ele os chamou quando Elius cortou as duas mãos. Eles estavam atrás do exército, então demorou um pouco para chegar aqui. Ele foi esfaqueado no peito naquele período de tempo, então ele estava certo em pedir ajuda. Os arcanjos vieram com pressa para apoiá-lo. Eles bateram suas 12 asas o mais rápido possível para chegar até ele. Eles se atrasaram para ajudá-lo, mas chegaram a ele a tempo e, com sorte, evitarão outro esfaqueamento. Ocasionalmente faltando conteúdo, por favor, reporte os erros a tempo. Capítulo 437 As partes do corpo de um celestial. Zernun foi flanqueado por 5 ajudantes enquanto olhava para Elius. Cada arcanjo é o equivalente a um soberano. Sua presença renovou sua presença. Ele perguntou, e agora? Me mataria e tomaria minha posição como o Supremo Celestial. Seu pai deve estar muito orgulhoso. Ele balançou a cabeça. Não. Eu já tenho o que vi buscar. Ele apontou para os arredores. Zernun arregalou os olhos em compreensão. Todo o exército dos deuses e anjos foi exterminado. A nuvem de chuva de fogo continuou a cair enquanto eles lutavam, dizimou tudo no campo de batalha, exceto as forças que Zernun havia retido. Mas mesmo as forças de reserva não foram poupadas. Zernun pode ter bloqueado o ataque com o poder de uma estrela explodindo, mas aqueles atrás dele não conseguiram. Aquele arco de calor e luz cortou suas forças de reserva e diminuiu seu número. Portanto, apenas os arcanjos que estavam bem atrás do exército estão seguros. Todo o resto é brinde. Os olhos de Zernun brilharam novamente. Ele estava prestes a atacar quando lembrou que não era páreo para Elius. Ele disse a Elius, muito bem. Então ele começou a recuar com seus guarda-costas de anjos. Elius observou partir sem fazer nada. Foi somente depois que o Supremo Celestial deixou o armazedo que ele se mudou. A primeira coisa que ele fez foi pegar os 2 braços que cortou do Supremo Celestial. É a coisa mais importante pela qual ele veio ao plano divino. Ele sorriu para si mesmo. Eu menti. Agora, eu tenho tudo pelo que vi aqui. Ele mirou no exército de anjos para atrair Zernun. Seu verdadeiro objetivo é uma parte do corpo do Deus da Ordem. Ele distraiu Zernun com o dano ao exército, então o Deus da Ordem não se certificou de destruir o braço antes de partir. Ele não estava saindo por conta própria de qualquer maneira. Ele estava recuando após uma derrota, então os 2 braços que ele perdeu são a última coisa em sua mente. Em uma situação normal, ele não tem com o que se preocupar em relação aos braços. Ninguém visa um Supremo Celestial por causa de suas partes do corpo. Pelo menos não no plano Jergot. Ele nunca teve que proteger seus braços de alguém porque eles nunca foram cortados dele. Além disso, os braços devem se desintegrar em breve e se tornarem inúteis. Infelizmente para Zernun, Elius não é normal. Elius sabe que a consciência, os poderes divinos de um celestial e seus corpos estão fundidos. Portanto, a parte do corpo dos celestiais é um item divino muito importante. Ele até sabe algo para o qual pode usar o braço. Ele também sabe que só precisa oferecer a essas partes do corpo o poder divino para preservá-las. Ele riu sombriamente para si mesmo enquanto pensava em todas as coisas que poderia fazer com os braços. Em seguida, ele pegou de volta o corpo do Lorde Demônio e dos nobres demônios. Então ele deixou o reino divino e voltou ao reino mortal. Isso marca o fim de sua curta viagem no plano divino. Ele pode matar o Supremo Celestial a um custo, mas não deveria. Pelo menos, não até que Stelios esteja fora de cena. Se ele matar Zernun, o título de Celestial Supremo irá para ele ou mais provavelmente para Stelios, já que ele é o verdadeiro Deus do Sol. Pode não acontecer, mas não é um risco que a Legião esteja disposta a correr, especialmente com o custo envolvido. Zernun permitiu que seu filho vivesse quando ele era um bebê porque aquele pobre gigante não é uma ameaça para ele. Zernun tinha 2 autoridades enquanto o menino tinha uma. Quando ele percebeu que o menino é recluso e inofensivo, mesmo com uma autoridade, ele decidiu que pode aceitar a existência do menino. Isso não vai acontecer se Stelios conseguir aquela segunda autoridade. Elius pode ser mais forte que Stelios agora, mas Stelios é o verdadeiro Celestial do Sol.
Mesmo que Eleus consiga o título de Supremo Celestial em vez de Stelios, ele não quer se tornar o Supremo Celestial porque precisará cortar seu caminho de perfeição. O pai da árvore é um candidato muito melhor para isso, não ele. Além disso, a situação não é ideal para matar o Supremo Celestial. Zernun e seus 5 anjos o superam em número e serão difíceis de derrotar. Há também a multidão de deuses ao redor. Eles podem se juntar à luta quando ele estiver prestes a matar Zernun. Eles não interferiram em sua luta antes, mas podem interferir se estiver claro que ele está ganhando. Zernun pode ser um maníaco por controle, mas ele é um deles. Elius é aquele pirralho que matou um pobre meio celestial, especificamente massacrando-o e usando seu corpo para abrir um canal para os demônios entrarem no avião. Isso é uma traição a todos os gigantes da Ordem. Os deuses escolherão Zernun acima dele a qualquer momento. O mal que eles conhecem e com o qual estão familiarizados é melhor do que o mal que pode brilhar intensamente, mas é desconhecido. É muito arriscado e muito perigoso tentar matar Zernun agora. Legião ainda não está disposta a colocar Elius em perigo, já que ele é o clone mais forte do plano Jargot. Sem ele, eles perderão seus pesos pesados. Ele pode ter que enfrentar todo o panteão se quiser matar Zernun apenas para Stelios obter a autoridade. Portanto, seu trabalho no plano divino não é matar Zernun, é obter uma parte de Zernun, capturar o Lorde Demônio e os nobres demônios e, em seguida, acabar com o exército. Destruir o exército de demônios significa que o 541º avião está em seu ponto mais fraco, pronto para ser tomado. Destruir o exército de anjos reduziu sua proteção para que seja mais fácil para eles serem atacados no futuro. Os nobres demônios são para Eternos aumentar sua marca de pecado, enquanto o Lorde Demônio e os 2 braços de Zernun são para Elius praticar sua criação de runas. Ele foi capaz de alcançar isso com seu conhecimento de runas, ele acredita que ultrapassar os limites das runas e como elas são fortalecidas com a ordem para criar coisas é a chave para finalmente entender como a autoridade dos deuses funciona e, com sorte, quebrar outra lei de um universo. Zernun foi o alvo porque ele é uma fonte muito poderosa de ordem. Capítulo 438 Preocupações demais. Zernun pode estar seguro por enquanto, mas ele encontrará sua morte no devido tempo. Seus dias estão contados. Lesion já tem um plano para matá-lo sem interferência. Os outros deuses e arcanjos. Nenhum deles poderá interferir então. Ele os deixou o plano divino porque terminou o que veio fazer. Ele voltou ao reino mortal para proteger seus interesses e conduzir experimentos. Proteger o que eles têm é muito importante. As coisas estão indo bem para eles e precisam ser mantidas assim. O excesso de confiança e a subestimação do inimigo podem desfazer o que eles conseguiram, então Legião deve ser cuidadoso e vigilante. Vários dias depois, o Supremo Celestial cerrou os dentes de dor e lamentou. As coisas não estão indo bem. Ele está sentado em seu trono, mas não se sente tão confortável quanto deveria porque ainda faltam 2 de seus braços. A lesão foi causada por uma autoridade celestial apoiada por uma força maior que a dele, então deve levar algum tempo para crescer, mas não aconteceu. A superfície do corte deveria ter cicatrizado pelo menos, mas ainda está fresca e doendo como se ele tivesse acabado de ser cortado. É estranho que seus braços não tenham cicatrizado desde que a ferida em seu peito causada pela lança foi curada, mas os 2 tocos de seus braços ainda estão sangrando sangue branco. Ele está preocupado com o que isso significa, mas é apenas uma de suas inúmeras preocupações. Ele não tem mais o luxo de se fixar em uma única preocupação. O reino mortal está oficialmente em ruínas e sua ordem estabelecida desmoronou. Não é uma coisa repentina. Uma coisa levou a outra para criar o caos que agora corre desenfreado. O reino mortal acaba de sofrer baixas massivas por causa da guerra mundial que foi travada recentemente. As tropas restantes dos deuses estão no centro do plano, deixando a maior parte do plano aberta para ataques. Os demônios no avião estão aproveitando essa vulnerabilidade para destruir igrejas em todo o avião. Pior ainda é que os demônios estão construindo uma fortaleza que criará um canal permanente entre o plano demoníaco e o plano mortal. Se isso acontecer, então o reino mortal está condenado. Os demônios poderão se mover livremente entre os 2 planos. Uma fortaleza com um canal permanente significa que os demônios sempre poderão obter reforços, desde que o canal esteja funcionando. O canal pode ser destruído, mas é melhor que não seja construído. Uma fortaleza não pode acontecer ou sua luta perdida contra os demônios se tornará uma luta sem esperança, sem qualquer chance de recuperação. Ele ordenou aos deuses que deixassem de lado suas diferenças e trabalhassem juntos para eliminar a ameaça dos demônios. Alguns deles discordaram por causa da destruição de suas igrejas. Eles gostariam de defender suas igrejas dos demônios, mas a maioria dos deuses concordou com ele porque reconhecem a ameaça de uma fortaleza demoníaca. A destruição de suas igrejas é ruim, mas um suprimento contínuo de inimigos é pior. Assim, todas as tropas da igreja no centro do avião que antes estavam na garganta umas das outras por causa do insulto perpetrado por Arcon agora se uniram e estão lutando para enfrentar o exército de demônios.
Os deuses estão até enviando seus vasos de suas várias sedes de igrejas. Eles esperam erradicar a ameaça dos demônios de uma só vez. Qualquer coisa menos que a vitória total dará aos demônios a chance de retornar mais fortes. O fato de que ele teve que convencê-los com bom senso antes de decidirem se unir não o agradou. Os deuses não teriam discordado dele no passado, mas agora podem porque ele perdeu seu prestígio depois de perder para Helios. Ele não é o deus mais forte como eles pensavam. Ele não pode ordenhá-los como quiser, especialmente agora que sua influência no reino mortal e divino está em seu nível mais baixo. A perda é agravada pelo fato de Helios nem mesmo ser um deus real. Não é aí que seus problemas terminam. Vai levar tempo para o exército atingir seu alvo porque, por coincidência ou intenção, a localização do formigueiro onde o portal se abriu é na borda do avião. Isso dará aos demônios tempo suficiente para começar suas atividades nefastas. A próxima má notícia é o Deus oculto. O Deus oculto tornou-se não tão oculto. Aquele Deus insidioso e imprestável tornou-se proativo depois de ajudar a frustrar sua tentativa de fechar o canal. Uma igreja chamada Igreja da Vida surgiu do nada com promessas de um reino de paz e felicidade. A igreja não promete guerra e completa harmonia. É algo altamente procurado pelos mortais nestes tempos difíceis de guerra e conflito. Eles são ainda mais encorajados a mudar para a nova religião, já que as outras igrejas estão sendo destruídas arbitrariamente por demônios e os crentes de outros deuses estão sendo massacrados como gado. A ameaça de morte é suficiente para incentivar os crentes e não crentes a iniciarem uma migração rumo a este reino de paz criado pelo Deus oculto. O Deus oculto também foi magnânimo o suficiente para receber a todos. Ele abriu seu reino de vida para o mundo. Foi então que Gernum notou a morada do Deus oculto e descobriu que era uma espécie de árvore divina. Descobrir que o Deus oculto é uma árvore o fez rir. Era isso ou loucura? Ele escolheu rir porque quase o levou ao limite da sanidade ao descobrir que algo que não deveria existir dentro do plano é a raiz de seus problemas. A árvore pode ser grande, mas ainda assim é uma árvore e o deixou tão infeliz. Ocasionalmente faltando conteúdo, por favor, reporte os erros a tempo. Capítulo 439 De leste a oeste. Ele riu quando descobriu a identidade de seu inimigo. É uma árvore. Claro, é uma árvore. Como eu não vi isso acontecer? Aquela planta dragão feia deveria ter me dado uma dica. E pensar que vou cair por causa de uma árvore. Ele pensou consigo mesmo sabiamente. Então ele riu e riu. Sua risada se transformou em uma risada autodepreciativa muito rapidamente. O que o manteve são é o fato de que, por acaso ou intencionalmente, esta morada está localizada na borda do plano diretamente oposta ao local onde o portal foi criado. Isso indica que ele não perdeu por incompetência e que tudo foi planejado desde o início, então sua perda para uma árvore não é tão vergonhosa. O formigueiro fica a oeste do plano, enquanto o reino da vida fica a leste. Pode parecer uma observação irrelevante, mas se torna extremamente importante quando os demônios estão perseguindo os mortais em direção ao único lugar no reino mortal com proteção. Essa coincidência cheira a esquema e ele não precisou pensar muito para saber o propósito do esquema. Ele pode ver o efeito dessa configuração tão claramente quanto o dia, mesmo que sua mente esteja desgastada. De um lado do avião estão os demônios e do outro lado está a salvação. Os demônios matam e pilham, e os mortais então correm para os braços da Igreja da Vida que espera. Este efeito tornou-se especialmente conveniente ao colocar a Igreja da Vida na única direção segura. Isso leva os deuses a perderem os crentes todos os dias, pois os crentes perdem a fé por causa da invasão demoníaca. A terceira má notícia é o estado de sua igreja. A igreja da ordem costumava ser a igreja mais forte, mas tornou-se aleijada. As forças da igreja foram espalhadas pelas extremidades do avião em diferentes direções, onde foram apanhadas uma a uma. Os transcendentes da igreja da vida os atacaram proativamente quando ele ordenou que suas tropas recuassem. Eles retiveram suas tropas enquanto ele os acabava com as difíceis. Nenhuma de suas tropas voltou para a sede da igreja, então a igreja mais forte tornou-se oficialmente a igreja mais fraca. Depois, há a Igreja do Sol. É um dos mais antigos do plano, se não o mais antigo. É também a segunda igreja mais forte no reino mortal e, mais importante, recusou-se a entrar na guerra para erradicar os demônios. Isso é compreensível, já que Elius é quem trouxe o flagelo dos demônios sobre eles. Elius disse à Igreja do Sol para não lutar contra os demos. Produziu um desenvolvimento peculiar nas fileiras da igreja. Zernum pensou que Stelius também tinha uma mão nisso, mas ele parece estar errado sobre isso. O caos na Igreja do Sol indica que nem tudo pode estar bem entre Stelius e Elius. A Igreja do Sol se dividiu em duas. Há um lado entre os clérigos que acredita no antigo Deus Sol e há uma nova facção que acredita que Elius é o novo Deus Sol. A velha facção é liderada pelo Papa, enquanto a nova facção é liderada por um cardeal chamado Ak. Eles até tiveram uma guerra civil que terminou rapidamente e sem suspense. A nova facção tem Elius enquanto a velha facção tem Stelius. Mas Stelius se recusou a se mostrar,
Então não foi uma surpresa que a nova facção tenha vencido. Mesmo os senhores divinos do Deus do Sol, os irmãos mais velhos de Elius, não interferiram no assunto, então Elius facilmente assumiu o controle da igreja. Então Elius dirigiu as forças da igreja para escoltar os gigantes que estão em peregrinação à terra sagrada da Igreja da Vida. Então, ao invés de se juntar à luta contra os demônios, a Igreja do Sol se aliou à Igreja da Vida. O estado do mundo fez o Supremo Celestial lamentar com tristeza. Eles jogaram comigo e jogaram bem. Foi gradual e eu não esperava. Agora estou prestes a levar o checkmate. É uma notícia ruim atrás da outra. Isso lembra de seu plano de batalha, onde ele usa um movimento após o outro para empurrar seu inimigo para a morte certa. O mau estado das coisas não aconteceu de uma só vez. Tudo começou quando ele notou flutuações de divindade no formigueiro. Tornou-se óbvio que não foi por acaso que ele notou a divindade. O Deus da vida pode se esconder dele e escondeu muitas coisas dele. O Deus da vida poderia ter escondido a divindade, mas a cobra para uma árvore queria que ele notasse e enviasse semideuses. Ninguém pode convencê-lo do contrário. A localização do formigueiro em relação à posição do reino da vida é prova suficiente para ele. Aquele formigueiro foi escolhido especificamente para ser sua perdição desde o início. Algo precisa mudar para melhor ou terei que usar a arma do juízo final. Em resumo, o reino mortal está caminhando para a perda total de controle. Se os deuses não puderem florescer no reino mortal, eles morrerão porque estão famintos de fé. Eles se tornarão presas fáceis para os demônios então. No momento, os demônios ainda são cautelosos em atacá-los, mas isso mudará quando os deuses ficarem sem crentes. Ele tem uma última carta que pode jogar, mas vai prejudicar muito os deuses para usar. Se eles não conseguirem erradicar os demônios destruindo sua fortaleza, ele terá que usá-la. É isso ou nenhum futuro para os deuses. Ele tentará tudo ao seu alcance para se proteger e salvar o futuro dos deuses. Ele ainda não está morto, então, ele ainda não perdeu. É a vez dele de aparecer aos invasores e provar a eles porque ele é um grande supremo celestial. Existem algumas coisas no plano de Zargot que apenas aqueles que viveram sua história conhecem. Ele desenterrará um deles para acabar com o flagelo dos demônios. Ocasionalmente faltando conteúdo, por favor, reporte os erros a tempo. Capítulo 440 Evolução para Eternos. De volta a Eternos. Ele iniciou o protocolo para construir uma fortaleza dentro do avião. Esse protocolo é basicamente a criação de mais um altar do abismo aqui. Este altar do abismo formará uma conexão direta entre este plano e o altar do abismo no abismo, o que criará um canal permanente entre os dois planos. O processo é lento e deve ser destruído antes de ser concluído ou então se tornará potencialmente impossível de destruir após sua criação. Se for permitido que o altar se forme, então os demônios poderão entrar no reino mortal diretamente do altar do abismo. Depois, há a fortaleza que envolve o altar que lhe dá o nome de fortaleza. Uma fortaleza geralmente é construída em torno deste altar para facilitar a defesa. É o que numerosos demônios de nível médio estão construindo atualmente. Os demônios já estão se preparando para defender o altar antes mesmo de ser concluído. Enquanto isso, o próprio Eternos está se preparando para a evolução. Alguém com um bom coração deixou nobres demônios para ele. O presente dos nobres demônios é muito valioso, mas foi dado a ele gratuitamente. Agora, a Eternos não é alguém que recebe esmolas dos outros. Mas não há nada de errado com isso se for um presente dele mesmo. Também o fortalecerá para que possa desempenhar seu papel na eliminação dos deuses. Os melhores predadores de deuses sempre foram demônios. Os nobres demônios foram trazidos até ele amarrados e indefesos como carne fresca para ser cortada. Ele esperava recrutar alguns deles para sua casa. Os 8 principais nobres demoníacos entre eles são candidatos muito bons como subordinados. O fato de terem tentado capturá-lo para o Lorde Demônio é notícia velha. Ele é um demônio que aceita e perdoa. Ele está disposto a trazê-los para a luz, mas um contrato incômodo o impediu de aceitá-los na casa do caos. Embora estejam presos e indefesos, o contrato os proíbe de ajudá-lo de qualquer maneira, mesmo que seja para salvar suas vidas. Então ele matou todos eles. A outra opção é matar aqueles que ele precisa para a evolução, deixando o resto vivo até que ele mate a outra parte do contrato, o Lorde Demônio. Mas eles ainda podem estar em comunicação com o Lorde Demônio e ele não quer um traidor por perto contando a ela sobre sua situação. É melhor fazer isso antes que o exército de libertação do Deus chegue. Ele falou para si próprio. Não há necessidade de esperar para evoluir. Ele tem tudo de que precisa, incluindo 2000 divindades que obteve dos frutos divinos que um espírito de planta deixou cair. A evolução o tornará mais forte e mais preparado para o que quer que os deuses lancem contra ele. O exército deles está a alguns dias de distância. É melhor que ele esteja completamente preparado para eles, para que possa defender a fortaleza. Apenas ele e Xander estão aqui para defender a fortaleza. Ele fez os outros partirem com suas legiões para destruir as igrejas. Eles estão fazendo um bom trabalho pelo que ele ouviu.
Ele mergulhou em um sono profundo enquanto ativava sua marca de pecado para a evolução. A energia do caos atingiu o limite da evolução natural. Você gostaria de enfrentar a prova do abismo agora? A recusa em passar a prova impedirá que a energia do caos alcance o estágio divino e afetará esse seu potencial de evolução. Ele recebeu esta mesma mensagem quando era apenas um demônio de nível médio tentando evoluir para um demônio de alto nível. Naquela época, ele não podia aceitar o julgamento porque estava terrivelmente ferido no corpo e na alma. Agora ele pode, então ele fez. Ele sentiu sua mente começar a cair como se estivesse sendo puxado por algo. Sua consciência escureceu por uma quantidade desconhecida de tempo. Ele se viu em total escuridão quando sua consciência voltou. Algo o acordou, parecia uma coceira. Uma voz falou com ele na língua do demônio. Quem é você? Cada palavra batia em sua mente como um martelo. Mas tudo o que ele sente é uma leve coceira. O martelo atingiu sua mente e parecia muito macio. Então foi isso que me acordou. Para outros, a força das palavras será a coisa mais dolorosa que já sentiram, mas para ele, parecia uma coceira. Ele olhou para descobrir quem falou com ele, mas não viu nada. Ele também não consegue ver a si mesmo. Então talvez ele seja cego ou não haja nada para ver além da escuridão total aqui. A voz perguntou-lhe novamente: quem é você? Ele perguntou em troca: quem é você para me questionar? Não é qualquer um que pode pedir sua identidade. Além disso, você não pode simplesmente responder a uma pergunta porque ela foi feita. A voz se apresentou: eu sou a vontade do abismo. Quem é você? Eu sou o caos eternos, o caos interno. Perguntou com aquela mesma voz pesada e convincente. O que você está? Eu sou um demônio de inveja caótica. Por que você está aqui? Ele respondeu. Você deveria saber disso. Por que você está aqui? Perguntou novamente. Estou aqui para o julgamento do abismo. Ele decidiu responder, já que a vontade do abismo parecia querer interrogá-lo por respostas que deveriam ser óbvias. O que é um rei? Um demônio com a autoridade de um rei. Ele perguntou: você merece ser rei? A Eternos respondeu: não importa o que eu mereço. Sou forte o suficiente para ser rei, portanto devo ser rei. Uma resposta imaculada, mas não vou acreditar em sua palavra. Demônios mentem. Eu sei disso e você também sabe disso. Mas não importa. Vou ver por mim mesmo se você tem o que é preciso para ser rei. A Eternos encolheu os ombros e disse: como quiser. Eu pretendo fazer exatamente isso. Você será testado e testado. Seu valor será determinado e se for considerado insuficiente, você se juntará às fileiras dos falsos reis. Lembre-se, falsos reis são impostores e o que acontece com os impostores? Ele respondeu imediatamente: os impostores são mortos. Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.